Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 19 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A parábola do leão enjaulado, é isso mesmo. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões? A qual, deitada entre os leãozinhos, criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, no qual veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Veja só, vendo a leoa, frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas, a se tornar desertas as cidades deles, ficaram estupefados. A terra dos seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se juntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que eles fizeram. Com um gancho meteram-lhe na jaula e o levaram ao rei da Babilônia. E fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Aí temos outra parábola, a parábola da videira arruinada. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira, plantada junto às águas, plantada à borda, ela frutificava e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe o fruto, quebraram-lhe, secaram os seus fortes galhos e o fogo a consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Os galhos dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o fruto, de maneira que não há nela galho forte que sinta um cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. E assim ele termina o capítulo 19. Capítulo 20, abominação da casa de Israel depois do êxodo. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem? Julgá-lo-ias? Faze-lhe saber as abominações dos seus pais. E diz-lhes: assim diz o Senhor, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhe a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que eu tinha previsto, o qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Essa promessa Deus deu ao povo, está lá em Êxodo capítulo 6, versículo de 2 a 8.
Então lhe disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam aos seus olhos, e não vos contamineis com ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que agradavam aos seus olhos, nem abandonar os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. E foi o que eu fiz, porém foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio dos quais eles estavam, diante dos quais eu me dei a conhecer hoje, eles, para tirá-los da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e levei-os para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos, lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo, o homem viverá por eles. Também lhe dei o sábado para servirem por sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, o Deus que santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanando grandemente os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Isso é Levítico 18. O que eu fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante os quais os fiz sair. Demais, levei-lhes ao deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhe tinha dado, o qual manava leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram o meu sábado. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi a todos no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardais os seus estatutos, nem vos contamineis com ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá. Por eles antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor ao meu nome, para que não fosse profanado diante das nações pelas quais os fiz sair. Também levei-lhes ao deserto a mão e jurei espalhá-lo entre as nações e derramá-los sobre a terra, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram o meu sábado, e os seus olhos se iam após os ídolos dos seus pais. Então aqui no capítulo 20, Deus conta a história do povo, desde a descendência de Jacó até a ida para o Egito, as contaminações com ídolos. Deus vai relatando, fazendo uma retrospectiva aqui no capítulo 20. Ele fala no 27, portanto, fala a casa de Israel ao filho do homem e diz, assim diz o Senhor Deus,
Ainda nisso me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque havendo eu os introduzido na terra, sobre o qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que viam um outeiro alto de árvore frondosa, aí oferecia o seu sacrifício, apresentava as ofertas provocantes e punha os seus suaves aromas derramados às suas libações. E eu disse: que alto é esse? Aonde vais ides? O meu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor: vós contaminais vós mesmo a maneira dos vossos pais e vos prostituís com as abominações. Então, aqui Deus deixou claro, né, que a primeira geração abandonou o Senhor. Os filhos também abandonaram o Senhor. Você vai ver passando isso de geração em geração, né? E ainda no capítulo 20, ele vai falar sobre a profecia contra o sul. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o teu rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra os bosques do campo sul. E dizes ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti o fogo que consumirá em ti toda a árvore verde, toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamegante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi e não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas? Pois bem, a espada do Senhor, é o capítulo 21. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém e derrama tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E diz-lhe: terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti. Tirarei a minha espada da bainha, eliminarei do meio de ti tanto o justo quanto o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, e a minha espada sairá da bainha contra todo ser vivente, desde o sul ao norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada e jamais voltará a ela. Tu, porém, filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e amargura. E quando te perguntarem: por que suspiras tu? Então dirás: por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia e todas as mãos se afrouxam. Todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: deu-se a espada polir para ser manejada, ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grita, geme, filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra os príncipes de Israel, estes, juntamente com o meu povo, e são entregue à espada, dá, pois, pancadas na tua coxa. Pois haverá uma prova, e que haverá o próprio cetro, que desprezou a todos, não vier a subsistir, diz o Senhor.
Tu, pois, filho do homem, profetiza, bate com palmas uma nas outras, duplique a espada, o seu golpe, triplique a espada da matança, da grande matança que rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reduzir a espada, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Então, aqui nós vemos a questão da execução, a espada do Senhor que ele havia prometido, não é? E ele fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, filho do homem, põe-te 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra, pois neles marca os indicadores, põe-nos na estrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, aos filhos de Amon, Judá, a Jerusalém fortificada. Né? Os judeus lhe parecerão isto, oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus lembrará da iniquidade deles para que sejam apreendidos. Portanto, assim diz o Senhor, visto que fazeis lembrar a vossa iniquidade, descobrindo as vossas transgressões, parecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que me vieste à memória, sereis apreendidos por causa disso. E ele termina o capítulo 21, dizendo, toma a tua espada da bainha, no lugar em que foste formado, na terra do teu nascimento te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, soprarei contra ti o fogo do meu furor e te entregarei nas mãos de homens brutais, mestres em destruição. Servirás de pasto ao fogo, o teu sangue será derramado no meio da terra, e já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, falei. Então, dessa mesma forma, Jeremias também profetizou em Jeremias 49, e nós vamos ver também Amós profetizando no capítulo 1 e Sofonias também. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Dai-nos, Senhor, um coração ensinável, um coração disposto não só a Te ouvir, mas Te obedecer. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.